Fala galera, sejam bem-vindos ao Plantão PSU Minas do Eu Médico Residente, hoje com ginecologia e obstetrícia. Eu sou Francilberto, professor e coordenador de GO aqui do MR. Pessoal, preparei hoje um plantão massa pra gente, trouxe temas importantes para a prova do PSU Minas, que têm caído com frequência, e dentro do estilo de cobrança do PSU Minas, a gente vai passar por temas prevalentes, temas importantes e também por apostas que a gente está fazendo para as provas desse ano, temas que mudaram ou que tiveram atualização ao longo do ano, tá certo? Então acredito que vai ajudar muito para vocês acertarem diversas questões na prova do PSU Minas. Vamos embora? Então vamos começar o nosso plantão PSU Minas Gerais. Pessoal, antes da gente começar a falar dos assuntos, vamos dissecar a prova do PSU Minas, vamos entender como é que essa prova é estruturada para a gente conseguir se preparar melhor. Então vejam só, pessoal, geralmente as questões que caem no PSU Minas são questões diretas e conceituais. A grande maioria das questões vão fazer para você uma pergunta direta. Muitas delas, inclusive, com enunciados dispensáveis. É aquele enunciado que faz ali uma introdução, coloca um texto, alguma coisa, mas que na verdade não vai mudar em nada no seu raciocínio. Se você for direto para o comando da questão, você também vai acertar do mesmo jeito. Uma outra parte menor vai ter casos clínicos curtos e direcionados, que vão acabar numa pergunta conceitual também, mas aí dentro de um contexto de um caso clínico. É comum na prova do PSU Minas a gente ter questões mais voltadas para conhecimentos do ciclo básico. E quase todo ano na prova de GO vai ter uma questão de anatomia ou de fisiologia, beleza? Isso é bem comum na prova. A gente vai revisar os principais pontos com vocês. E aí veja, minha gente, quando a gente olha aqui para os temas mais prevalentes dentro da GO, a gente vê que a gente tem uma boa distribuição de temas. São poucos os temas que são muito mais prevalentes do que os outros, né? Quando a gente olha para a IST, que parece ser diferente, mas aqui dentro a gente tem vulvovaginite, tem úlcera, que acaba aglutinando tudo ali. Então você vê que é uma prova que não tem uma grande predominância de um assunto sobre o outro, mas que vários assuntos são importantes e são eles, né, que a gente vai discutir na prova de hoje, beleza? Então vamos lá. Minha gente, vamos começar com o nosso primeiro tema, vamos falar de fisiologia menstrual. O PSU Minas, assim como algumas outras provas do Brasil, né, que são poucas as provas, tem essa característica de trazer questões sobre a fisiologia menstrual, e aí a gente vai começar relembrando essa questão aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, vamos relembrar como é que ocorre o ciclo ovárico. Então, o ciclo ovárico, ele começa na chamada fase folicular. A fase folicular, ela é desencadeada pelo aumento do FSH. E o que é que leva ao aumento do FSH? É a degeneração do corpo lúteo que ocorreu no ciclo passado. Então, no ciclo passado, quando não houve gravidez e o corpo lúteo degenerou, a gente teve a queda dos hormônios, tá? E essa queda libera o feedback para que comece a subir o FSH no início do ciclo seguinte, beleza? Então, primeiro conceito importante. O start do novo ciclo é o aumento do FSH induzido pela queda do estrogênio, da progesterona e da inibina A do ciclo anterior. Tranquilo. Bom, esse aumento do FSH ele é importante para quê? Ele é importante para que haja o recrutamento da nova corte de folículos antrais daquele novo ciclo. Então, pensa comigo, é o hormônio folículo estimulante. Então, é aquele hormônio que vai recrutar os folículos. Beleza. Esses folículos, à medida que eles vão crescendo, eles vão produzindo os estrogênios e a inibina B. E essas substâncias, ambas, são capazes de causar um feedback negativo da secreção do SH, principalmente a inibina B. A inibina B é o inibidor mais potente que a gente conhece do FSH, beleza? Então, está subindo inibina B, está subindo estrogênio, isso vai fazer com que haja um feedback negativo sobre o FSH. E o FSH começa a cair. Então, se a gente olhar aqui, ó, o FSH começa a cair. Então, veja, por que o FSH cai nessa hora? Tem duas situações que são importantes. Primeiro, para que haja a seleção do folículo dominante. Então, pensa comigo, eu tenho uma coorte de folículos crescendo, sob estímulo do FSH. De repente, o FSH começa a cair.
O folículo dominante será aquele que conseguir manter o seu microambiente estrogênico, mesmo com a queda do FSH. Então, é um folículo que tem mais receptores de FSH, que consegue aromatizar melhor e produzir mais estrogênios. Tá? Os demais folículos que estavam crescendo naquele momento, eles vão sofrer atresia. Mas lembra que mesmo esses que sofrem atresia, eles ainda continuam respondendo ao LH. Tá? E essa resposta ao LH vai produzir androgênios, que nessa fase do ciclo são importantes para que haja aumento da libido feminina. Tranquilo? Então a gente vê aqui no gráfico, ó, o FSH começou a subir, daqui a pouco começa a cair. Enquanto isso, o estrogênio está subindo, porque ele está sendo produzido pelos folículos e depois pelo folículo dominante. Então vejam só, pessoal. O folículo dominante é aquele folículo maior, que tem mais receptor, que consegue aromatizar melhor e que vai se desenvolver melhor. Só que pensa comigo, pessoal. Existe um evento único no ciclo menstrual que acontece na fase pré-ovulatória, onde, induzidos pelo LH, a gente vai ter o surgimento de receptores de LH também nas células da granulosa. Vejam só, a gente aprende lá na teoria das duas células que os receptores de LH estão nas células da teca e os receptores de FSH nas células da granulosa. Nesse momento do ciclo aqui, a gente vai ter surgimento de receptores de LH também nas células da granulosa. Isso recebe o nome de luteinização, tá? Das células da granulosa. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque a gente começa a ter uma produção de progesterona nessa fase. Então, veja, ó, preste atenção aqui no gráfico. Progesterona é o vermelhinho. Então, nessa fase final aqui da fase folicular, observe que eu tenho uma subidinha da progesterona. É justamente quando começa a acontecer a luteinização das células da granulosa. Além disso, o folículo dominante continua produzindo estrogênio em altíssimas quantidades. E quando a gente tem a associação desta progesterona que foi produzida aqui, com uma concentração de estrogênio maior do que 200 picogramas por mais de 50 horas, esses dois fenômenos acontecendo conjuntamente fazem com que haja a inversão do feedback. Porque o normal é que o estrogênio exerça feedback negativo sobre as gonadotrofinas. Mas nesse momento, o feedback é invertido. E aí ele passa a ser positivo. Tá? E esse feedback positivo faz com que a gente tenha o pico de LH. E o pico de LH é a sinalização para que ocorra a ovulação. Então, observe, ó, eu tenho estrogênio, tenho progesterona, inverte o feedback. Quando inverte o feedback, as gonadotrofinas aumentam. Aumenta o FSH, mas aumenta muito mais o LH. E é esse pico de LH que sinaliza para a ovulação. A ovulação, pessoal, ela vai ocorrer de 24 a 36 horas após o pico de estrogênio e de 10 a 12 horas após o pico de LH. Então, se a gente observar aqui no gráfico, a gente vê isso. E o que é a ovulação? A ovulação nada mais é do que a liberação do ovócito, né? O ovócito, que é o gameta feminino, ele vai ser liberado junto do cúmulo óforos, que é aquele conjunto de célula que vai circundando, tá? Então, veja aqui comigo. Eu tive o pico de LH. Quando eu tive o pico de LH, a gente precisa lembrar que os ovócitos, eles estão parados na meiose 1, né? Na prófase 1 da meiose 1, na fase do diplóteno. Quando o pico de LH acontece e a ovulação vai acontecer, ele vai reassumir a meiose 2, tá? E essa meiose 2 vai ser interrompida na metáfase. E essa meiose 2 só vai ser finalizada se houver a fecundação. Tudo bem? Beleza. Além disso, pessoal, o pico de LH, ele vai fazer com que haja a degradação do folículo para que a ovulação consiga ocorrer. Então, veja, o pico de LH faz com que haja a produção do plasminogênio. E esse plasminogênio, sob a ação do FSH, das prostaglandinas, da própria progesterona, ele vai ser convertido em plasmina. E é a plasmina que leva à digestão do colágeno da parede folicular e vai ocorrer esse fenômeno aqui, ó, que é a ovulação, tá bom? Depois que a ovulação acontece, fica uma cicatriz lá no ovário, no local onde a ovulação ocorreu, que a gente chama de estigma ovariano. Bom, depois que a ovulação aconteceu, que o ovócito foi liberado, o que sobra lá no ovário, a gente vai chamar de corpo lúteo. O corpo lúteo, pessoal, é um órgão endócrino, capaz de produzir grandes quantidades de diversos hormônios, progesterona, estrogênio, androgênios e inibina A. Mas o principal deles,
é a progesterona, pessoal. Vejam que a progesterona é produzida em quantidades muito maiores do que os demais hormônios, tá certo? Quando não ocorre a fecundação, o corpo lúteo vai degenerar e um novo ciclo vai se iniciar. Beleza? E aí a gente vai conseguir resolver nossa questão agora. Veja só. Uma paciente de 28 anos em investigação de infertilidade realiza dosagens hormonais seriadas. No meio do ciclo menstrual, observa-se um pico acentuado do LH. Esse evento é crucial para a ovulação e está diretamente associado a uma série de processos. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente um dos efeitos primários do pico de LH que leva à ruptura folicular? Ok? Então preste atenção no comando. E observe que aqui, ó, esse enunciado todinho aqui, ele não serve de nada. Se a gente tivesse só o finalzinho, também resolveria a questão. Isso é típico da prova do PSU. Tranquilo, então vamos lá. Letra A. Indução da expressão de receptores de FSH nas células da teca. Não, é luteinização da granulosa. É aparecimento dos receptores de LH nas células da granulosa. Então, aqui está errado. B. Diminuição de atividade de enzimas proteolíticas. Não, pessoal, na verdade, lembra, o pico de LH induz a produção de plasminogênio e depois esse plasminogênio vai ser convertido em plasmina sob a ação das outras substâncias. Está errado. C. Reativação da meiose, permitindo a finalização da primeira divisão meiótica e início da segunda, até a fase de metáfase 2, não é isso? Então aqui está correto. E D, aumento significativo da produção de estrogênios pelas células da granulosa, potencializando o feedback negativo. Não, porque nessa fase eu vou ter a inversão do feedback, estão lembrados? Então aqui também está errado. Resposta correta, letra C. Bom, falamos de fisiologia menstrual. Outro tema básico que cai muito na prova do PSU Minas é a anatomia da pelve. E, obviamente, não tem como aqui no nosso evento de véspera a gente revisar toda a anatomia pélvica. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou revisar pontos-chave que já caíram uma vez ou até mais de uma vez e que é importante a gente ir para a prova conhecendo. Então, vamos tentar responder essa questão. Bom, pessoal, vou revisar aqui inicialmente 2 assuntos com vocês. Lá na frente a gente vai falar de mais alguma coisa. Então, veja. Vamos começar revisando a vascularização pélvica. Então, quando a gente olha para a irrigação da pelve, né, as artérias que chegam até a pelve, a gente tem, na verdade, 2 grandes grupos. O grupo da artéria ilíaca interna e o grupo direto da aorta. Então, essas são as 2 grandes artérias que vão levar lá sangue para a pelve. Cada uma delas vai ter ramo parietal e ramo visceral. Ramo parietal, pessoal, são aquelas artérias que vão se direcionar para músculos, né, para ligamentos e assim por diante. Já os ramos viscerais são aqueles que vão para os órgãos, né? Então a gente tem, ó, ramos viscerais também. Certo? Bom, a maioria dos ramos viscerais da pelve vão ser originados da ilíaca interna. Então, lá da ilíaca interna, na sua divisão anterior, ok? A gente vai ter, ó, artéria vesical superior, artéria uterina, artéria vaginal, artéria retal média, vesical inferior em alguns pacientes. Beleza? Então, a grande parte da irrigação da pelve vem da artéria ilíaca interna. Da aorta, a gente vai ter a artéria ovariana. Então, isso aqui é perguntado muitas vezes em prova. De onde vem qual é a única artéria que vem da aorta? É a artéria ovariana, tá? E também a artéria retal superior, que aí geralmente não cai muito em prova de ginecologia não, tá certo? Então esse aqui é o primeiro detalhe que eu queria mostrar para vocês. Outra coisa, a gente tem anastomose entre esses setores. Então a gente tem pontos de anastomose entre a aorta e a artéria ilíaca interna. Quais pontos são esses? Da ovariana com a artéria uterina, da retal superior com a retal média, da sacral mediana com a sacral lateral e da lombar para a ilho lombar, que aqui são ramos parietais, que é menos provável de cair na prova. Em relação à drenagem da pelve, geralmente as veias acompanham as artérias. Só tem um detalhezinho que costuma ser perguntado em prova, que é o da veia ovariana. Pessoal, a veia ovariana direita, vocês vão lembrar assim, ó, a veia ovariana direita, ela vai direto para a veia cava inferior. Enquanto que a veia ovariana esquerda, ela vai dar uma passadinha lá na renal esquerda. Então, quem vai direto para a veia cava é a veia ovariana,
direita, tá certo? Veia ovariana direita. Outra coisa que a gente precisa entender é a inervação pélvica, tá? Então, veja, a inervação pélvica, ela é composta dos aferentes sensitivos, então são aquelas terminações nervosas que vão levar informações dos órgãos até o sistema nervoso central, e a gente tem os nervos eferentes, tá? E nos nervos eferentes, principalmente, a gente vai ter o plexo hipogástrico, responsável pela inervação da pelve. Só que o plexo hipogástrico, ele é dividido em duas partes, né? O plexo superior e o plexo inferior. O plexo superior é chamado de nervo pré-sacral e nele estão contidos as fibras do sistema nervoso simpático, as fibras aferentes e sensitivas do útero, beleza? Então, esse nervo do plexo hipogástrico superior, nervo pré-sacral, ele se bifurca nos chamados nervos hipogástricos. Então, o plexo hipogástrico se bifurca nos nervos hipogástricos. E aqui eles vão se unir com os nervos parasimpáticos, que são do plexo inferior, tá certo? E aí eles vão até o final das estruturas. Já o plexo inferior é chamado de plexo pélvico. E ele vai acompanhando o trajeto da artéria ilíaca interna e vai se dividir em 3 segmentos. O segmento vesical, útero vaginal e retal. Útero vaginal é chamado de gânglio de Frankenhauser, tá? E as terminações mais distais é que vão chegar lá no períneo, lá nas estruturas perineais, inclusive lá no clitóris. Então vamos ver aqui na figura para a gente entender melhor. Vejam só. Ó. Então veja. Aqui em cima, ó, eu tenho o plexo hipogástrico. Tá certo? Esse plexo hipogástrico é também chamado de nervo pré-sacral porque ele está aqui na frente do sacro. Tá certo? Observe que ele vai se dividir ó, no nervo hipogástrico direito e no nervo hipogástrico esquerdo. Aqui embaixo ele vai se unir com os do parasimpático, que vão vir dessas fibras aqui, ó, de S2 e S4. Então eles vão se unir aqui, todos juntos, no plexo hipogástrico inferior, e vai ter 3 segmentos. O segmento vesical, que vem para cá, o segmento útero-vaginal, que vem para cá, e o segmento retal, que vem para cá. Tranquilo? Então é assim que ocorre a inervação da pelve, tá? Outro detalhe que a gente precisa revisar é o trajeto do ureter. Então, pessoal, vejam só. O ureter, quando ele vai entrar na pelve, ele cruza aqui os vasos ilíacos e ele passa junto ó, da artéria ovariana, aqui no infundíbulo pélvico. Então, o infundíbulo pélvico é um local onde a gente pode lesar o ureter. Ele continua descendo, tá? E aí lá embaixo, ele vai passar por baixo da artéria uterina. Você lembra que a água passa embaixo da ponte, né? Então ele passa por baixo da artéria uterina e na sutura da artéria uterina também é outro ponto de lesão. Ele vai descer e ele vai cruzar os ligamentos uterossacros. E ali também é outro ponto importante de lesão. Lá embaixo, quando ele faz ali um trajeto mais medial para poder entrar na bexiga, você pode ter lesão na hora de suturar o manguito vaginal. Então, são os 4 pontos onde a gente pode ter lesão do ureter nas cirurgias pélvicas. Isso também pode ser perguntado de vocês, tá bom? Então, beleza. Vamos lá para a nossa questão. Ó. Outro daqueles enunciados que não vão ajudar a gente. A gente pode ir direto para o comando. Ó. Sobre a anatomia pélvica, assinala a alternativa errada. Cuidado que a prova do PSU Minas pode cobrar a questão errada. Então, leia bem o comando antes de responder a questão, tá? Então, letra A. A passagem do ureter sob a artéria uterina, está correto. Lembra que a água passa embaixo da ponte. É um dos principais pontos de lesão ureteral durante a esterectomia abdominal, correto. Lembra que ele quer errada, né? B. A irrigação do útero e dos ovários tem origem a partir de ramos da divisão anterior da artéria ilíaca interna. Não. Lembra que a artéria ovariana, ela é ramo direto da aorta, né? Então aqui está errado. C. O plexo pélvico se ramifica em 3 plexos, vesical, útero vaginal, que é o gânglio de Frankenhauser, e o retal médio, perfeito. E D. A veia ovariana direita drena para a veia cava inferior. Lembra? Direita, direto. Então aqui está correto. Resposta, letra B de bola. Tá bom? Então, revisamos essa parte introdutória. A gente vai ter mais um assunto lá na frente. Agora a gente vai falar de partograma. Pessoal, a prova do PSU Minas, tá, é uma das provas que tem algumas questões bem frequentes de partograma, né? Dentro da quantidade de questões da distribuição, é um assunto que pode cair. Então, vamos tentar responder essa daqui.
Beleza, pessoal. Questão de partograma, quando cai, ela sempre vai perguntar a mesma coisa. Ela vai querer que você reconheça aquela distócia, ela pode querer que você saiba o mecanismo daquela distócia e a conduta para ela. É isso, certo? Então vamos revisar. Nas distócias do partograma, tá? A gente tem 3 distócias do primeiro período do parto, que é a fase de dilatação, e 2 distócias no segundo período do parto, que é o período expulsivo. Lembra que o que caracteriza o período expulsivo é a paciente ter dilatação completa. Então, quando vocês forem analisar um partograma, a primeira coisa que vocês vão olhar é onde é que está o último triângulo. Porque se ele já estiver em 10 centímetros, você já sabe que está no período expulsivo, então só tem 2 respostas possíveis. Quando não está, como é o caso aqui, ele está no primeiro período do parto. Que aí tem 3 respostas possíveis. Você sabendo disso, você já elimina ali 1 ou 2 alternativas, já facilita para você, tá? Então vamos começar com as distócias do primeiro período do parto, período de dilatação. Então vamos começar aqui com a fase ativa prolongada. Pessoal, a fase ativa prolongada ocorre quando a dilatação acontece a menos do que 1 centímetro por hora. Então se você pegar aqui, ó, do começo ao fim, se passaram 10 horas, e ela dilatou aqui, ó, de 3 até 8 centímetros, tá? Então foram 5 centímetros em 10 horas, ou seja, uma dilatação de meio centímetro por hora. Observa que o triângulo cruza as linhas, né? Isso é um sinal de alerta para a gente. Então aqui a gente está diante de uma fase ativa prolongada. O que é que causa a fase ativa prolongada? Pouca contração no útero, seja em intensidade, seja em quantidade. O tratamento é aumentar as contrações. Como é que eu faço isso? Posições verticalizadas, que favorecem o trabalho de parto, descolamento de membrana, que libera prostaglandina, ou romper a bolsa amniótica, também libera prostaglandina, ou então o uso de ocitocina sintética. Tudo isso aqui tem como objetivo melhorar as contrações. Segunda distócia da fase de dilatação é a parada secundária da dilatação. Aqui o nome já diz, né? Vinha dilatando e parou. Para eu caracterizar a parada, eu tenho que ter a mesma dilatação mantida por 2 horas ou mais com contrações eficazes. Por quê? Porque se a contração não for eficaz, eu estou diante de uma fase ativa prolongada, né? Então esse é um detalhe importante. Bom, qual é o mecanismo? É uma desproporção cefalopélvica, que pode ser verdadeira ou relativa. A relativa você tenta corrigir mudando o posicionamento da mãe. Então, a conduta é verticalizar e romper bolsa. Para quê? Para tentar resolver a desproporção relativa. Se não deu certo, ou se a questão não traz essa opção, aí você vai considerar uma desproporção absoluta e o tratamento vai ser uma cesariana. Tá bom? Terceira distócia da fase de dilatação é o parto tactócito. Aqui é o contrário, é o parto que ocorre muito rápido. Tá? Tudo ocorre em menos de 4 horas. Então veja, ó, a dilatação ocorre bem à direita, bem à esquerda, perdão, da linha de alerta. E a gente tem a descida com a dilatação rápida e tudo acontece muito rápido. Por quê? Porque tem contração demais. Seja em frequência, ataque sistolia, mais de 5 contrações em 10 minutos, ou em intensidade, que é a hipersistolia. O problema desse parto aqui é que ele pode ser danoso para a paciente. Então, ele tem risco de hemorragia pós-parto, de lacerações graves e de sofrimento fetal. E, geralmente, ele ocorre ou de forma iatrogênica, se você fizer ocitocina demais, por exemplo, ou nos casos de descolamento prematuro da placenta. Bom, agora a gente vai para as distócias do período expulsivo. Então, lembra aquela dica que eu dei no começo. Ó, se eu olhar para o triângulo e ele já está lá em cima, você já sabe que só tem 2 opções, que é as 2 que eu vou falar agora. Então, primeira coisa, período expulsivo prolongado. É muito parecido com a fase ativa prolongada. É uma descida lenta. Então, observa aqui que o bebê vai descendo em várias horas, uma descida lenta, por contrações ineficazes. Então, geralmente, você vai ter 2, 3 horas de período expulsivo e esse bebê ainda não terminou a sua descida. Qual é o tratamento? Melhorar as contrações. Do mesmo jeito que a gente falou lá atrás. A única diferença é que, como eu estou no período expulsivo, em algumas situações eu posso fazer fórceps, que lá atrás eu não podia porque eu não tinha dilatação completa. Tá? E a última é a parada secundária da descida, que é parecido com a parada secundária da dilatação. É quando eu tenho a mesma altura da apresentação mantida por 1 hora ou mais. Também a desproporção cefalopélvica, o tratamento é muito parecido.
verticalizar, romper bolsa, para quê? Para corrigir a desproporção relativa. Qual é a diferença? Você pode fazer uma rotação manual da cabeça. Se o problema for porque ele não fez a rotação interna, né, você pode ir lá e manualmente completar a rotação interna. Pode fazer fórceps em algumas situações, porque aqui eu tenho dilatação completa. E se a questão não falar nada disso, não trouxer essa opção, é porque ela quer que você considere uma cesariana. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Uma primigesta de 39 semanas em trabalho de parto ativo foi admitida com 5 centímetros, colo 80% apagado, bolsa ainda e apresentação cefálica no plano -2. Após 4 horas, o toque revela uma dilatação de 6 centímetros. Então, veja, ela dilatou 1 centímetro em 4 horas. É uma dilatação de 0,25 centímetro por hora. Como é o nome disso? É uma fase ativa prolongada. Diante deste quadro, o diagnóstico mais provável, a conduta mais inicial mais adequada seria. Então, veja, esse aqui é outro estilo de questão. É aquele estilo do caso curto direto, do caso curto resumido, certo? Do caso clínico resumido. Então, veja, se eu sei que a paciente tem 6 centímetros no final aqui, ela não está no período expulsivo, certo? Se ela não está no período expulsivo, eu já consigo, de cara, descartar quem aqui, ó, a letra D, tá bom? Porque a letra D é uma distócia do segundo período, então precisava ter dilatação completa, tá bom? Então vamos lá. Letra A, fase ativa prolongada. Verdade, né? A miniotomia pode ser feita para acelerar, então aqui tá certo. B, parada secundária da dilatação. Não, lembra, parada secundária eu tenho que ter a mesma dilatação por 2 horas ou mais, com contrações eficazes. Não é o caso aqui. E latência prolongada. Pessoal, o que é isso? Isso eu não falei com vocês. Mas eu coloquei aqui essa alternativa para a gente lembrar de um conceito importante, que atualmente a gente considera a paciente está em fase ativa de trabalho de parto quando ela tem 5 centímetros ou mais de dilatação associado com contrações eficazes, tá certo? Então essa é a definição de fase ativa. Aqui a paciente já está em fase ativa, ela tem contração e tem dilatação. Então, aqui não poderia ser. Resposta correta, letra A. Bom? E agora, pessoal, a gente vai passar, né, por alguns temas relacionados à hipertensão na gestação, que é um tema importantíssimo para a prova do PSU Minas. Não podemos ir para a prova do PSU Minas sem falar disso. E como eu falei para vocês há pouco, o PSU Minas gosta de temas relacionados à fisiopatologia. E ele já cobrou especificamente a fisiopatologia da hipertensão na gestação, da pré-eclâmpsia, né? E a gente vai revisar isso com vocês. Então, tenta responder esse daqui. Joia. Então, vamos aqui, ó. Pessoal, vamos lembrar como é que ocorre a pré-eclâmpsia, tá? Então, veja. Uma mulher, para ter pré-eclâmpsia, ela precisa ter, primeiro, uma base, né, que lhe predisponha a ter pré-eclâmpsia. Então, vão ter lá fatores imunológicos, vão ter fatores genéticos envolvidos, vão ter fatores de risco que a própria paciente traz, ok? Esses fatores atuando juntos vão fazer com que haja uma placentação insuficiente, porque a placenta ela se insere em 2 ondas de invasão trofoblástica. A primeira onda, que ocorre no início da gravidez, de 6 a 12 semanas, vai fazer com que o trofoblasto invada a camada íntima dos vasos, tá certo? Então, nesse início, a gente tem apenas a invasão da camada íntima. Agora, na segunda onda, que ocorre ali de 16 a 20 semanas, vai acontecer a invasão da camada média dos vasos, da musculatura dos vasos. E aí a gente vai transformar as artérias espiraladas em vasos de grande calibre para permitir um grande fluxo por eles. Acontece que quando isso não ocorre adequadamente, eu vou ter vasos de menor calibre e, portanto, um fluxo menor, tá certo? Esse fluxo insuficiente, essa placentação insuficiente, vai levar a uma redução da perfusão placentária, o que vai liberar radicais livres de oxigênio, né? Vai gerar um estresse oxidativo. Nessa fase aqui, nesse primeiro estágio da doença, provavelmente a paciente não tem grande repercussão clínica. Ela pode ter restrição de crescimento, porque esse bebê está crescendo com nutrientes e oxigênios insuficientes, né? Só que isso vai acontecendo durante a gestação. E esse estresse oxidativo faz com que haja um desbalanço
de substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, pró-coagulante, anticoagulante, vasoconstrictora e vasodilatadora. E é esse desbalanço que vai determinar a doença clínica. Então, veja, a gente vai ter aumento de substâncias vasoconstrictoras, pró-coagulantes, né, e inflamatórias, na mesma medida em que a gente vai ter redução das substâncias vasodilatadoras, anticoagulantes e assim por diante. Quais são as principais? Pessoal, a principal substância vasoconstrictora que vocês precisam aprender é essa daqui, ó, o SFLT1, que é o fator solúvel semelhante à tirosina quinase 1, certo? Essa substância é a principal. Já dos vasodilatadores, que vão estar reduzidos, a gente tem o fator de crescimento placentário, o fator de crescimento derivado do endotélio, o óxido nítrico e as prostaciclinas, certo? E aí, esse desbalanço de substâncias, junto com os outros fatores associados que a paciente tem, vai fazer com que haja disfunção vascular sistêmica, extravasamento de líquido e vasoespasmo. E são esses três fenômenos que levam às manifestações clínicas. Então, por exemplo, a hipertensão, síndrome HELP, edema cerebral, lesão de órgão-alvo e assim por diante. Tá bom? Então, beleza. Agora a gente consegue resolver a questão tranquilamente. Então, enunciado dispensável, ele quer saber qual das afirmações não representa um mecanismo fisiopatológico aceito na etiopatogenia da pré-eclâmpsia. Então, letra A. Invasão trofobástica incompleta das artérias espiraladas, resultando em alta resistência vascular e baixa perfusão placentária. Que perfeito, né? Porque não invadiu corretamente a artéria espiralada. B. Desequilíbrio entre os fatores angiogênicos, como o fator de crescimento derivado do endotélio, o fator de crescimento placentário, e os antiangiogênicos, como o SFLT1 e a endoglina. Perfeito. C. Aumento da sensibilidade dos vasos maternos à angiotensina 2, contribuindo para o vasoespasmo. A gente falou de vasoespasmo, né? Isso aqui também acontece. D. Alta produção de óxido nítrico e prostacyclina, levando a vasodilatação excessiva, não é o contrário. O que ocorre na pré-eclâmpsia é vasoconstricção. Essas substâncias aqui estão reduzidas. Então, aqui está errado e é a resposta da questão. Beleza? Falamos de fisiopatologia, vamos falar também de manejo, tá certo? Então, tenta responder essa daqui. Pessoal, vamos dar um geralzão, né, nos principais conceitos de hipertensão na gravidez que podem ser perguntados em prova. Começando com o diagnóstico. Lembrem que eu caracterizo hipertensão na gravidez, aquela pressão arterial maior ou igual a 140 de sistólica e ou 90 de diastólica, tá certo? A gente teve mudança no critério de hipertensão arterial para a clínica médica, mas isso não se aplica à obstetrícia, certo? A obstetrícia continua lá 140 por 90. Tranquilo. Aquelas pacientes com hipertensão que tiverem 20 semanas ou mais de gestação e proteinúria, eu vou chamar de pré-eclâmpsia. Se tiver ausência de proteinúria normal, eu vou chamar de hipertensão gestacional. Abaixo de 20 semanas, tá? Independente de ter ou não ter proteinúria, ela é uma hipertensa crônica. A diferença é que naquela que já tem proteinúria antes de 20 semanas, é porque ela já tinha algum grau de nefropatia hipertensiva prévia. E aí, essas pacientes hipertensas crônicas, se ao ultrapassar a 20ª semana tiver algum comemorativo relacionado à pré-eclâmpsia, ou seja, proteinúria, lesão de órgão-alvo e assim por diante, aí você vai chamar de pré-eclâmpsia superposta. Lembrando que tem alguns fatores que classificam automaticamente essa paciente como tendo pré-eclâmpsia, independente da proteinúria, que são os critérios de gravidade. Então, a emergência hipertensiva, que é a pressão arterial maior ou igual a 160 por 110, sinais de iminência, cefaleia, escótomas, fotofobia, turvação visual, dor epigástrica e assim por diante, síndrome HELP, eclâmpsia ou lesão de órgão-alvo. Se a paciente tem qualquer uma dessas coisas, ela vai ser classificada como pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta, a depender da idade, né? Com sinais de gravidade, tá bom? Se você deu o diagnóstico de uma síndrome hipertensiva, você precisa começar a tratar. Então, lembra que é dieta habitual, dieta com restrição de sódio só para hipertensão crônica,
Atividade física moderada, não precisa ser repouso total. Vigilância laboratorial para determinar lesão de órgão-alvo ou presença de síndrome HELP. Acompanhamento ambulatorial da maioria dos casos. Só tem indicação de acompanhamento hospitalar para as formas com gravidade. A gente não vai precisar fazer antihipertensivo para todo mundo, indiscriminadamente. A gente vai fazer antihipertensivo se a pressão estiver ali a partir de 150 por 100, ou de 140 por 90 até 150 por 100, se essa pressão for persistente. Se for uma alteração isolada, nem precisa, mas se ela ficar se repetindo, aí vale a pena tratar. Ou se ela estiver manifestando sintomas da hipertensão. A droga de escolha que a gente vai usar é a metildopa ou nifedipino, mas a gente tem várias outras opções que a gente pode também usar. O que é importante aqui é a gente lembrar o que não vai usar. Você não vai usar IECA, BRA e atenolol. O alisquereno hoje em dia quase nunca cai em prova, pouquíssimo usado. Então vocês vão lembrar desses três aqui, ó. IECA, BRA e atenolol, tá certo? Esses três não vai fazer. Se você lembrar disso, você já está muito bem para acertar as questões. E quando é que a gente interrompe essa gravidez? Então, pessoal, ó, as síndromes hipertensivas da gestação sem gravidade, então hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta sem sinal de gravidade, você vai aprender 37 semanas. A hipertensão gestacional, lá no manual de gestação de alto risco do Ministério da Saúde, ele diz que pode levar até 39, mas eu só encontrei essa informação lá. A grande massa da literatura não fala isso, fala 37. E o que tem caído em prova é 37. Eu só vi isso aqui ser cobrado uma única vez numa prova do INEP, né, que aí uso a referência do Ministério da Saúde. Uma única questão. Então, o que a gente vai levar para a prova é 37, tá? Já a hipertensão crônica, pessoal, não tem um valor específico. Vai depender do grau de controle. Então, quanto mais descompensada for essa paciente, a gente vai tirar com 37. Quanto menos descompensada for, a gente vai se aproximar de 40 semanas, tá certo? Então, isso é uma decisão individualizada, paciente a paciente. Lembrando de sempre manter a vigilância laboratorial da mãe e a vigilância fetal, principalmente usando o Doppler obstétrico, tá certo? Nas formas com gravidade, a gente já vai falar logo mais. Então, beleza, vamos aqui para a nossa questão, ó. Paciente de 30 anos, secundigesta e primípara, 34 semanas. Comparece ao pronto-socorro com pressão arterial de 150 por 98, em 2 aferições. Tecnicamente, para eu dar o diagnóstico, eu preciso de 2 aferições com pelo menos 4 horas de intervalo. Mas no contexto de atendimento de pronto-socorro, eu não vou esperar 4 horas, né? Então, já reavalio ali em alguns minutos. Se eu tenho 2 aferições, eu já vou considerar o diagnóstico. Veja que a minha paciente, então, tem hipertensão e essa hipertensão ocorreu com mais de 20 semanas. Ela não tem sinais de iminência. Os exames laboratoriais, né, mostraram a relação proteína-creatinina de 0,45 e os demais exames normais, tá certo? Pessoal, para eu considerar uma proteinúria significativa, eu vou ter aí 3 opções. Proteinúria de fita de 1 cruz ou mais, algumas referências falam 2 cruzes, é a minoria. Relação proteína-creatinina maior ou igual a 0,3 ou proteinúria de 24 horas maior ou igual a 300, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma proteinúria positiva. Então, se eu tenho hipertensão mais proteinúria, a partir de 20 semanas, isso vai ser uma pré-eclâmpsia. Então, esse é o diagnóstico da nossa paciente. A nossa paciente tem uma pré-eclâmpsia. Bom, a questão quer saber a conduta. Então, agora que eu já sei qual é o diagnóstico, eu posso pensar na conduta, né? Letra A. Iniciar sulfato de magnésio? Não, a gente já vai aprender logo mais que sulfato de magnésio é para as formas com gravidade. Aqui não precisa. B. Monitoramento da PA, exames laboratoriais seriados, iniciando medicação antihipertensiva oral. Então, veja, a nossa paciente está em nível que a gente já precisa de hipotensor, né? Então, aqui, beleza, aqui está correto. C. Prescrever repouso. Precisa de repouso? Não, atividade física moderada. Dieta hipossódica? Não, só se ela fosse uma hipertensa crônica. Aqui está errado. E D. Induzir o parto imediatamente devido à hipertensão grave e proteinúria. Não, né? Se fosse uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade, com 34 semanas já teríamos indicação. Mas não é o caso aqui.
Então, a resposta correta, letra B de bola. Então, veja, falamos de fisiopatologia, falamos aí da conduta ambulatorial, agora vamos falar da pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Então, tenta responder essa. Joia, pessoal. Então, esse tipo de questão é uma questão muito clássica das provas de obstetrícia. Aí no PSU Minas não é diferente. Então, é fácil da gente sistematizar essa conduta. Então, se você pegou uma questão, né, que vai trazer uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, lembrando que o sinal de gravidade é sinal e sintoma de iminência, emergência hipertensiva, eclâmpsia, HELP ou lesão de órgão-alvo, ok? Se tem qualquer uma dessas coisas, isso é igual à prescrição de sulfato de magnésio para profilaxia ou tratamento da eclâmpsia. Se a paciente também tiver uma emergência hipertensiva, que é a pressão arterial maior ou igual a 160 e 110, aí você vai fazer hipotensor de ação rápida. Aqui não é metildopa, aqui não é indicação para ela. A gente vai fazer nifedipina oral ou hidralazina venosa para prevenir eventos cardiovasculares, objetivando aí uma redução lenta da pressão arterial. E aí você faz a estabilização inicial, você avalia o feto, você pede os exames para você poder definir a sua conduta obstétrica. Bom, você vai interromper imediatamente, ou seja, independente da idade gestacional, nos casos de eclâmpsia, HELP, piora materna ou sofrimento fetal. Caso não tenha nenhuma dessas coisas, você vai aguardar até 34 semanas, tá certo? Se a paciente abrir um quadro desse com 29, você vai tentar levá-la até 34 semanas hospitalizada, desde que a mãe e o feto estejam estáveis. Tudo bem? Outro detalhe, corticoterapia não atrasa a interrupção, então você pode até fazer o corticoide para maturação pulmonar fetal, mas se você indicar a interrupção, isso não deve atrasar a interrupção. E a via de parto é via obstétrica, então pré-eclâmpsia, mesmo com critério de gravidade, HELP, não interessa, a eclâmpsia, tudo é via de parto obstétrica. Tranquilo, agora ficou fácil, ó. Vamos lá. Uma gestante de 30 semanas, primigesta, é admitido com 170 por 110 de pressão. Cefaleia intensa e dor hipocôndrio direito. Opa, sinal de iminência. Exames laboratoriais, plaqueta abaixo de 100 mil, transaminases elevadas. Qual é a conduta mais apropriada? Então, veja, essa paciente tem uma emergência hipertensiva, ela tem sinal e sintoma de iminência, e ela tem lesão de órgão-alvo, caracterizada pela plaquetopenia e pela elevação de transaminase. Eu não posso chamar de síndrome HELP ainda, porque falta hemólise, né? Eu não tenho evidência se ela tem hemólise ou não. Mas ela tem lesão de órgão-alvo, ou seja, ela tem 3 critérios de gravidade. Então, aqui não tem dúvida. Eu estou diante de uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Tá certo? Se eu dei um diagnóstico de pré-eclâmpsia com critério de gravidade, isso significa prescrever sulfato de magnésio. Se ela tem emergência hipertensiva, isso significa prescrever hipotensor de ação rápida, né? Então, vamos ver aqui as opções. Ó, letra A, iniciar sulfato de magnésio, perfeito. Antihipertensivo venoso, beleza, pode ser. Indução do parto. Opa, indução do parto, temos que pensar. Por quê? Porque a paciente tem, ó, plaquetopenia e ela tem transaminase elevada, ou seja, ela tem lesão de órgão-alvo. Se ela tem lesão de órgão-alvo, eu não vou esperar até 34 semanas. Aqui eu vou induzir o trabalho de parto. Tá? Ela está entrando num quadro que daqui a pouco pode ser uma síndrome HELP. Então aqui eu tenho que interromper. Beleza. B. Administrar nifedipina até poderia ser, é um hipotensor de ação rápida. E realizar acompanhamento ambulatorial não, porque ela tem indicação de interrupção. C. Realizar Doppler fetal e aguardar a estabilização para decidir conduta. Pessoal, o Doppler a gente pode até fazer para ver se há condição de indução do parto ou não. Mas ele não vai mudar a conduta em relação a decidir pela indução. Decidir pela indução já está decidido. O que ele pode mudar é a via de parto. Agora, aguardar a estabilização da pressão, não. A gente vai fazendo as coisas simultaneamente. Prescrever repouso no leito, não há indicação. Dieta restrita também não. E monitorar apenas a PA, não. A gente tem que fazer as demais condutas. Então, a resposta aqui, letra A. Agora, a gente vai falar dos sangramentos da segunda metade da gestação. Tenta responder essa questão. Pessoal, em geral, essas questões vão cobrar da gente diagnóstico diferencial, tá certo? Às vezes, alguma coisa de conduta, mas
geralmente diagnóstico diferencial. Então lembra que no descolamento prematuro de placenta eu tenho um mnemônico, ó, DPP-NI. Esse quadro clínico vai ter uma paciente com sangramento da segunda metade, ou seja, aquele sangramento após a 20ª semana, geralmente ele é vermelho escuro, associado com dor, hipertonia, hipertensão e alteração da frequência cardíaca fetal. Na placenta prévia, por sua vez, o sangramento é prévia, ou seja, ele é um sangramento vermelho vivo, que ele progride, ou seja, cada novo sangramento ele tende a ser mais intenso do que o anterior. Ele é repetitivo, acontece uma vez, para, acontece outra vez, para e assim por diante. Espontâneo, ele começa do nada, o paciente pode estar dormindo, inclusive. Indolor, isso aqui cai muito nas questões. E não tem hipertonia, porque quem tem hipertonia é o DPP. E aqui, como o sangramento é de origem materna, em geral não vai ter repercussão fetal. Se eles cobrarem conduta do DPP, o que é que a gente precisa lembrar? Que no DPP, pessoal, se o feto for vivo e tiver viabilidade para a vida extrauterina, você vai observar, né, a situação da mãe. A mãe é estável, beleza. Nessa situação, se o parto for iminente, ele vai acontecer nos próximos minutos, você pode permitir o parto vaginal ou de repente até passar um fórceps. Agora, se o parto não for iminente, vai demorar ainda, cesariana. Ou, se em qualquer momento eu tiver instabilidade materna, sofrimento fetal ou evolução lenta do trabalho de parto. Na prática, a grande maioria das vezes o DPP vai ser resolvido por cesariana. Agora, no feto morto ou naquele feto inviável, é muito novinho ainda, se a mãe for estável, você pode até induzir o trabalho de parto, desde que seja uma indução mais acelerada, que a gente tenha uma conduta mais rápida, mais proativa. Caso contrário, cesariana. Sempre que possível, fazer a amniotomia, porque a amniotomia acelera o trabalho de parto, reduz a velocidade do descolamento e auxilia também para a gente fazer o diagnóstico se tiver sangue na hora que romper a bolsa. Na placenta prévia, se ela for de termo, a partir de 37 semanas, a conduta é cesariana. Lembra que placenta prévia é contraindicação ao parto normal. Agora, as placentas de inserção baixa, placenta marginal, você pode permitir o parto vaginal. Se for placenta prévia, aí não pode. Caso contrário, se a paciente ainda não é de termo, mas está estável, for um sangramento pequeno, um sangramento não ameaçador da vida, você deixa ela em observação internada e aguarda o termo. Agora não, a paciente não está estável, foi um sangramento importante, ameaçador na vida, cesariana imediata, tá certo? Beleza, então vamos aqui, ó. Uma gestante de 34 semanas, com histórico de 2 cesarianas anteriores, chega ao pronto-socorro com sangramento vaginal indolor e vermelho vivo, que começou abruptamente após uma contração uterina suave. Ou seja, sangramento que iniciou espontaneamente, vermelho vivo e indolor. Isso aqui é uma placenta prévia. E essa paciente tem o principal fator de risco para a placenta prévia, que são as cesarianas anteriores, né? Então, tudo faz sentido. O feto tem vitalidade preservada. E no especular, apresenta sangramento proveniente do orifício cervical externo. O diagnóstico mais provável é placenta prévia. No descolamento, pessoal, a gente teria hipertensão, hipertonia, né? Na ruptura de vasa prévia, o que é que eu teria? Pessoal, ruptura de vasa prévia é um sangramento de origem fetal que ocorre após a ruptura da bolsa amniótica. Então, você rompe a bolsa, o paciente começa a sangrar e o feto entra em sofrimento. Na ruptura uterina, geralmente é uma paciente que tem cicatrizes uterinas prévias, como é aqui o caso, mas geralmente ou ela está em trabalho de parto, ou é um parto difícil, ou foi aí alguma intervenção no útero. Não é o que a gente observa aqui. E a nossa letra D é a resposta correta da questão. Tá bom? E aí, saindo das intercorrências gestacionais, vamos passar também nas intercorrências puerperais. Mais especificamente, nas infecções puerperais, que é um tema que o PSU Minas gosta, né? Então, tenta responder essa daí. Beleza, pessoal. Então, vejam só. Na infecção puerperal, eu tenho a caracterização da infecção puerperal quando eu tenho febre de pelo menos 38 graus a partir do segundo dia de pós-parto.
e pelo menos 2 ocasiões. Se for uma febre alta, 38,7, já pode ser no primeiro dia, certo? Se eu estou diante desse quadro, eu tenho uma infecção puerperal. Eu só não sei qual é o sítio dessa infecção. Pode ser qualquer um. Pode ser uma mastite, um abscesso mamário, uma endometrite, infecção do trato urinário, infecção do sítio cirúrgico, uma infecção cutânea e assim por diante, tá? Geralmente, o que é que cai em prova? Geralmente cai em prova a endometrite, pela importância dela, e as infecções relacionadas à mama. Então, a endometrite, ela ocorre por ascensão de vários micro-organismos, é uma infecção multimicrobiana, cujo um dos principais agentes é o estreptococo do grupo B, tá certo? Na endometrite, o que é que eu preciso saber? Que a gente vai ter, geralmente, uma paciente com cesariana como fator de risco, principalmente nas questões de prova. É muito frequente. A cesariana geralmente é intraparto, ou seja, aquela paciente que estava em trabalho de parto e precisou de uma cesariana. A endometrite, em geral, ocorre de 3 a 5 dias após o parto e das infecções puerperais é a mais prevalente, tá? Por isso que cai muito em prova. Como é que eu vou reconhecer a endometrite pós-parto? Pela famosa tríade de Boom. Útero doloroso, amolecido e subinvoluído para o tempo de puerpério. Lembra que no puerpério imediato, no pós-parto imediato, a gente espera o útero contraído em nível de cicatriz umbilical, certo? Se eu tenho um útero fora desse padrão, eu tenho útero subinvoluído. Os lóquios podem ter odor fétido, apesar de não ser um critério da tríade de Boom, ou até lóquios purulentos. O tratamento aqui é com antibiótico terapia. Você vai fazer antibiótico terapia venosa, na maioria das vezes clindamicina e gentamicina, certo? Se você tiver evidência de colonização pelo estreptococo, você vai adicionar ampicilina, vai manter o antibiótico até 48 horas após o último episódio febril, certo? Quando não cai endometrite, cai mastite ou abscesso puerperal. Então, na mastite, o germe mais relacionado é o Staphylococcus aureus, 50% dos casos. A gente pode ter outras bactérias, até Escherichia coli, mas geralmente é Staphylo aureus, tá? A paciente vai ter febre alta, mal-estar, dor na mama, só que a mastite ocorre mais tardiamente, geralmente lá para o 3º mês pós-parto, porque ela está relacionada a uma PEG inadequada. Então, é uma PEG inadequada, porta de entrada, que são as fissuras mamárias, e aí você vai fazer a mastite, tá? A mastite, pessoal, o tratamento é com antibiótico oral, não precisa suspender a amamentação. Agora, o quadro grave, a evolução desfavorável da mastite, é o abscesso puerperal. Geralmente, quando a questão quer que você pense em abscesso, ela vai dar uma tumoração, certo? Com a área de flutuação. Se falar em área de flutuação, você vai pensar no abscesso mamário. E aí o tratamento é o esvaziamento cirúrgico com antibiótico venoso. Então veja aqui a questão. Ó. Uma puérpera de 32 anos, 4 dias após parto vaginal, comparece ao BS com febre há 24 horas. Então veja, está do 3º ao 5º dia, certo? Febre já há 2 dias. Dor pélvica e lóquios fétidos. No exame físico, útero acima da cicatriz umbilical, com dor à palpação. Então, útero doloroso, subinvoluído, né? O que é que a gente tem aqui? A tríade de Boom. Qual dos fatores abaixo está mais associado ao desenvolvimento de endometrite puerperal? Beleza. Então, ele quer saber aqui o fator de risco. Pessoal, todos os fatores que estão aí nas alternativas são fatores de risco, mas ele quer saber aquele mais associado. E a gente diz para vocês que o mais associado era a cesariana, principalmente a cesariana intraparto. Então, a resposta correta, letra C de casa. Tranquilo? Bom, falamos bastante de obstetrícia. E agora, pessoal, a gente também vai falar um pouquinho de ginecologia. E eu vou trazer para vocês 2 temas que a gente teve aí, atualizações ao longo do ano. A gente não sabe exatamente se ele vai cair com atualização ou sem atualização. E por causa disso, eu vou revisar ambas as situações com vocês, certo? Vamos começar falando sobre o rastreio do câncer de mama. Então, tenta responder essa daqui. Então, veja, pessoal. O rastreio do câncer de mama no Brasil, ele está em processo de mudança, certo? Em outubro de 2025, o ministro da Saúde anunciou que a gente ia ter uma mudança, tá? Porque para as populações de risco habitual, o que é que a gente tinha de recomendação, tá certo?
A gente tinha de recomendação que o rastreio era feito dos 50 aos 69 a cada 2 anos com mamografia. E para as populações de risco elevado, o rastreio seria dos 35 aos 69 anual com mamografia. Beleza. Professor, o que é risco elevado? Risco elevado é o seguinte, é aquela mulher com história de parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral, câncer de ovário, câncer de mama em homens. Ou histórico pessoal, né, de doenças mamárias, câncer de ovário, predisposição genética da mulher ou da família, ou histórico de radiação torácica. Tranquilo. Só que aí o que aconteceu, pessoal? Houve a mudança, né? Na mudança, quais são as principais diferenças? Dos 50 anos, passou para os 40, tá? E dos 69, passou para os 74. Continua a cada 2 anos e continua com mamografia, ok? E aí, nessa periodicidade, a gente tem 2 detalhes. Dos 40 aos 49 anos, se a mulher quiser fazer uma decisão compartilhada, avaliando riscos e benefícios, ela pode fazer, mas não é obrigatório. E a partir dos 75, você vai avaliar a expectativa de vida. Se for um paciente com mais de 7 anos de expectativa de vida, ou seja, uma idosa rígida, você mantém o rastreio. Tá? Se a gente olhar, a recomendação do Ministério da Saúde agora vai ficar praticamente idêntica à da Sociedade Brasileira de Mastologia, com exceção do tempo, né? Que aqui é a cada 2 anos e aqui é a cada 1 ano. Professor, vai cair qual das duas na prova? Não sei. Depende da época em que foi feito a prova. Como a prova do PSU Minas vai ser em novembro, né? E essa alteração foi em outubro, acho, e aí eu estou com, assim, vozes da minha cabeça, acho que ainda não vai estar na prova, porque foi muito próximo, é provável que a prova já estivesse até pronta. Mas o que cair, vocês agora vão acertar, porque a gente revisou as duas formas, tá bom? Então vamos lá para a questão, ó. MR 2025, a mulher de 45 anos, sem histórico familiar e sem comorbidades, deseja realizar uma mamografia de rotina. Qual é a conduta mais adequada de acordo com a diretriz de 2025? Então, se a questão sinalizar para você qual a diretriz que ela quer, fica mais fácil. Caso ela não sinalize, certo? E aí você vai ter que ver qual é a alternativa que mais se encaixa em um ou outro. Beleza. Então, letra A. Realizar mamografia de rastreamento. Verdade, né? Porque agora a diretriz permite dos 40 até os 74, tá certo? B. Recomendar ultrassonografia. Falso. Ultrassonografia não é exame de rastreio. O exame de rastreio é a mamografia. Ressonância das mamas. A gente pode usar em algumas situações de alto risco, mas não para o risco habitual, que é o caso da questão. E letra D. Aguardar para iniciar os 50. Isso aqui seria a recomendação da diretriz anterior. Então, a resposta correta aqui, letra A. Mais ou menos no mesmo sentido, a gente teve aí a atualização da diretriz de rastreio do câncer de colo. Essa daqui ocorreu em agosto de 2025. Essa eu acho que tem mais probabilidade de aparecer na prova, porque a gente vai ter a prova em novembro só, tá? Então, vamos tentar responder aqui essa questão. Bom, de toda forma, eu vou preparar vocês para os dois cenários. Se ele cobrar a diretriz antiga, se ele cobrar a diretriz atual. Pessoal, a diretriz antiga de 2016, a gente fazia um rastreio oportunístico, ou seja, quando a paciente quer, ela vai lá e faz o exame. Com a citologia como método primário de rastreio, dos 25 aos 64 a cada 3 anos, em caso de negativo. Quando é positivo para ascos ou lesão de baixo grau, a conduta é repetir a citologia. Lembrando que no ascos, abaixo de 25, repete com 3 anos, de 25 a 29, repete com 1 ano, e a partir dos 30, repete com 6 meses. No baixo grau, só tem duas diferenças. Abaixo de 25 é com 3 anos, a partir de 25 é com 6 meses. Todos os outros achados vai para colposcopia, ok? Então, se a questão já lhe der o resultado citológico, ele está cobrando a diretriz antiga. Então, você vai raciocinar dessa forma. Agora, na diretriz atual, é um rastreio organizado. Ou seja, você tem que identificar a população que precisa do rastreio, fazer busca ativa, ou seja, ir atrás dessas mulheres. O método é a biologia molecular. A periodicidade não mudou, é dos 25 a 64, só que se negativo, você pode repetir a cada 5 anos,
e a gente vai ver melhor a conduta aqui no nosso fluxograma. Então, veja, eu começo a rastrear aos 25, em mulheres com vida sexual ativa. Se ela tiver menos do que 25 e o exame vier positivo, você deve desconsiderar e reiniciar aos 25. E a gente vai rastrear até os 64. Só que a partir dos 60, vocês concordam que se eu fizer um exame aos 60 e ele for negativo, o próximo seria aos 65. Então, qualquer exame negativo a partir dos 60 já exclui a paciente do rastreio. Tranquilo? Beleza. Nesse intervalo aqui, a gente vai fazer o DNA HPV. Se ele for negativo, você repete a cada 5 anos. Se ele for positivo para o subtipo 16 e 18, como aqui a gente tem 70% dos casos de câncer, você manda direto para a colposcopia e se tiver lesão, você vai biopsiar. Agora, se ele for positivo para outro subtipo, que não 16 e 18, é a única situação onde você vai fazer a citologia. E qualquer alteração na citologia já vai levar a paciente para a colposcopia também. Se a citologia for normal, a gente vai ter divergência de teste, né? Porque aqui vai estar positivo e aqui vai estar negativo. Nessa situação, você repete com 1 ano o teste molecular, tá certo? E aí você vai observar. Você pode fazer esse segmento por até 2 anos. E se em 2 anos ele se mantiver positivo, nova colposcopia. Caso contrário, se ele negativou, você volta para o rastreio habitual. Para as pacientes imunossuprimidas é mais simples. Se for negativo, repete com 3 anos. Se for positivo para qualquer tipo de HPV, vai para a colposcopia. Se não, se tiver divergência, aí você repete com 1 ano também. Lembrando que na gestação é tudo igual, você pode coletar durante a gestação, apesar que não é o momento ideal. Por quê? Porque dá mais falso positivo. Se a paciente já vem rastreando, tudo negativo, tudo bonitinho, você pode esperar o puerpério. Esterectomia por doença benigna não precisa mais de rastreio, como já era antes. Se for por doença maligna ou precursora, por pelo menos 25 anos ou pelo resto da vida. E os homens trans também guardam as mesmas recomendações. Então vamos lá para a nossa questão. Ó. Uma paciente de 27 anos, nuligesta, com início de atividade sexual aos 18, apresenta uma citologia oncótica com ascos. Qual é a conduta mais apropriada? Então, pessoal, se vier esse estilo de questão, ele está cobrando a diretriz antiga. Isso que eu quero que vocês percebam. Porque na diretriz nova, a gente não iria fazer uma citologia logo de cara. A gente ia fazer logo o DNA HPV. Então, se cair questões nesse estilo, ele está se referindo à diretriz antiga, certo? Se ele der o DNA HPV e depois falar da citologia, ele está se referindo à diretriz nova. Bom, e aí no ascos eu falei para vocês, né? Abaixo de 25 anos, repete com 3 anos. De 25 a 29, repete com 1 ano. E a partir dos 30, repete com 6 meses, né? Então, aqui ficou fácil. Se a paciente tem 27 anos e tem ascos, ela vai repetir com 1 ano. Então, letra A, colposcopia não. Seria para os outros achados, que não ascos e baixo grau. 6 meses não. Seria se ela tivesse menor do que 25, né? 12 meses está correto. E, pessoal, cuidado. Na diretriz antiga, não se tinha nenhuma opção para fazer DNA HPV. Isso não existia, tá certo? Então, você não vai pensar em DNA HPV nessa diretriz antiga, tá? Então, a resposta correta aqui, letra C de casa. Agora, vamos para a nossa bola de cristal. São temas importantes para a prova do PSU Minas, mas que a gente está apostando que vão estar na nossa prova, tá? Vamos começar sobre a teoria das 2 células e 2 gonadotrofinas. Então, tenta responder essa daqui. Beleza, pessoal. Então, a teoria das 2 células, ela diz o quê? Que as células da teca vão captar o colesterol da corrente sanguínea e vão converter esse colesterol em androgênios. Isso ocorre sob o estímulo do LH. Esse androgênio produzido, a androstenediona e a testosterona, vão se difundir para as células da granulosa e lá na célula da granulosa eles vão ser convertidos em estrogênios. Isso ocorre sob o estímulo do FSH, usando uma enzima muito famosa que é a aromatase. Os estrogênios produzidos lá no ovário são estrona e estradiol.
tá? Então, a aromatização da androstenediona, que tem 2 N's, ó, é em estrona, que tem um N também. Já a testosterona é aromatizada em estradiol e os estrogênios podem se converter entre si, tá bom? Então, volta lá para a nossa questão, ó. Ele faz aquela introdução e diz assim: qual a função principal das células da teca nesse processo, tá? Então, letra A, produzir progesterona a partir do colesterol? Não, é produzir androgênios a partir do colesterol, então está errado. B, converter androgênios em estrogênios sob estímulo do FSH? Esse aqui é o que faz a célula da granulosa. C, sintetizar androgênios a partir do colesterol sob estímulo do LH. Perfeito. E D, secretar inibina para regular a produção de FSH. A secreção de inibina tem nada a ver com a teoria das duas células, mas também é uma função das células da granulosa, tá? Então, a resposta correta aqui, letra C de casa. Mais um assunto importante sobre anatomia, vamos falar sobre a anatomia do nervo pudendo. Então, tenta acertar essa daqui. Pessoal, o nervo pudendo é um nervo muito importante para a ginecologia, ele já foi uma questão específica do PSU Minas, então vamos revisar isso. Ele se origina lá do plexo sacral, das raízes de S2 a S4, e ele tem uma função mista, tanto ele é um nervo sensitivo, quanto ele é um nervo motor. A parte sensitiva do pudendo vai fazer toda a inervação sensitiva do períneo, da genitália externa, da região anal inferior. E a porção motora vai inervar quem? Os músculos perineais, os esfíncteres anal, tá? E o esfíncter externo da uretra, e também os músculos levantadores do ânus. Qual é o trajeto anatômico do nervo pudendo, tá certo? Então, veja, o nervo pudendo, ele sai da pelve pelo forame isquiático maior. Então, ele sai pelo maior, tá certo? Então, veja aqui o nervo pudendo, ó. O nervo pudendo, ele está passando aqui, ó. Vou marcar ele aqui para vocês. Então, veja, ele é esse nervo aqui, ó, tá? Então, ele emerge lá nas raízes sacrais e ele vai deixar a pelve pelo forame isquiático maior. Beleza. Ele vai cruzar o ligamento sacroespinhoso, tá? Então, o ligamento sacroespinhoso está aqui. Ele vai cruzar o ligamento sacroespinhoso, certo? E ele vai passar posterior à espinha isquiática. Então, veja, a espinha isquiática está aqui, porque o ligamento sacro espinhoso, então ele sai da espinha isquiática e vai em direção ao sacro, né, o ligamento. O pudendo, ele vai cruzar esse ligamento. Então, a espinha isquiática é um marco importante quando a gente quer bloquear, por exemplo, o nervo pudendo. E aí ele reentra na pelve pelo forame isquiático menor, passando por um canal chamado canal do pudendo ou canal de Alcott, tá? Junto dele vai vir a artéria e a veia pudendo interna, tá certo? E aí ele vai emitir os seus ramos terminais, que são os ramos retais inferiores, perineais e dorsal do clítoris, tá? Então esse é o trajeto anatômico do nervo pudendo. Como eu falei, o bloqueio usa como referência a espinha isquiática e a neuralgia do pudendo está relacionado com a área de dor crônica naquela área toda de inervação, certo? Isso pode ser causado por compressão do nervo, essa compressão pode ser no próprio canal de Alcott, pode ser por parto, pode ser em casos de trauma, em alguns esportes como o ciclismo, em procedimento cirúrgico. Já do ponto de vista motor, a disfunção do pudendo vai levar ao quê? Incontinência anal, incontinência urinária ou disfunções sexuais, tá certo? Então veja aqui, ó. Um cirurgião está realizando um bloqueio do nervo pudendo. Qual das informações abaixo descreve corretamente um aspecto anatômico essencial aqui? Então, a letra A. O nervo pudendo emerge na pelve através do forame isquiático maior, anteriormente ao músculo piriforme. Então, veja, ele sai da pelve pelo forame isquiático maior, certo? Então, aqui está errado. B. A espinha isquiática serve como marco anatômico, sendo o nervo pudendo localizado medialmente e posteriormente a ela. Perfeito. Essa é a localização. C. O canal de Alcott, canal do pudendo, é um trajeto exclusivo para os vasos pudendos, sem a passagem do nervo. Não é tudo. É vaso e nervo, né? Está errado. E D. O nervo pudendo é puramente motor.
inervando apenas o esfíncter anal externo. Não, ele é sensitivo e motor, inerva toda a área da genitália externa, inerva o músculo levantador do ânus, os músculos perineais e os esfíncteres. Então, aqui está tudo errado. Resposta correta, letra B de bola. Então, se cair nervo pudendo, vocês não vão errar. Outro tema fundamental é revisar sífilis, né? Então, tenta responder essa daqui. Então, vamos lá para o nosso resumão de sífilis, pessoal. Tudo que vocês precisam para acertar as questões de sífilis vai estar nesse slide. Então, veja, o diagnóstico fechado de sífilis é com teste treponêmico e um teste não treponêmico, tá certo? Fora da gestação, a gente pode esperar o diagnóstico para começar o tratamento, mas na gestação, a gente vai iniciar o tratamento enquanto a gente confirma o diagnóstico. Então, por exemplo, se eu fiz um teste rápido, que é um teste treponêmico, na gestante eu começo o tratamento e vou aguardar o resultado do teste não treponêmico, beleza? Aquelas sífilis primária, que é a úlcera única indolor, de fundo limpo, sífilis secundária, que são as lesões dermatológicas, ou a sífilis latente, com menos de 1 ano de duração, todas elas vão ser classificadas como sífilis recente. A sífilis terciária, que é a neurosífilis, sífilis cardiovascular, ou a latente tardia, com mais de 1 ano, vão ser classificadas como formas tardias da sífilis. Isso é importante porque todas as formas recentes são tratadas com dose única e todas as formas tardias são tratadas com 7,2 milhões, ou seja, 3 doses. Essas 3 doses elas podem ser feitas em intervalos de até 9 dias. Tudo bem? O detalhe da gestação é que gestante não tem opção de tratamento. Gestante tem que tratar com penicilina benzatina, mesmo se ela for alérgica. E aí, nesse caso, ela vai fazer a dessensibilização. O segmento ele é trimestral, mas na gestação ele é mensal. E o critério de retratamento é quando a gente não tem queda de 2 diluições em 6 meses nas sífilis recentes ou 12 meses nas tardias, se subir 2 diluições ou mais, ou se voltar a ter sinais e sintomas. Lembrar de tratar as parcerias, mesmo se ela tiver teste negativo, recebe dose única, investigar outra IST, vacinar e notificar. Tudo bem? Então, beleza. Então, veio aqui essa questão. Ó. Uma gestante de 20 semanas, VDRL 1/32, teste rápido, positivo e sem tratamento prévio. Está no pré-natal. O seu parceiro atual apresenta VDRL negativo e teste rápido positivo, sem histórico de sífilis. Qual é a conduta mais adequada em relação ao tratamento do parceiro? Então, veja, a gestante, ela tem teste não treponêmico e teste treponêmico positivos. Então, ela é um caso confirmado de sífilis. Como ela não tem tratamento prévio, certo? Ela vai ser tratada como uma prima infecção. O parceiro tem testes discordantes. O VDRL é negativo e o teste rápido é positivo. Como o teste rápido positivo é primeiro, é provável que esse VDRL vai positivar ainda depois. Então, provavelmente, esse parceiro também tem sífilis, né? Então, vamos ver nossas alternativas. Letra A. Realizar um novo VDRL. Vejam só. Quando eu tenho testes discordantes, a recomendação é realizar um segundo teste treponêmico com uma metodologia diferente do primeiro. E aí, se for positivo, confirma. Se for negativo, afasta. Lembrando de dar o tempo suficiente para que o teste seja positivo, né? Então, aqui, se eu fosse repetir, seria um teste treponêmico. B. Considerar o parceiro como tratado. Não, ele nem tem história, né? Então, não tem como considerar ele tratado. C. Iniciar o tratamento do parceiro com penicilina benzatina, independente do VDRL atual, devido ao teste treponêmico positivo e contato com o caso confirmado. Perfeito. D. Solicitar PCR. Pessoal, não tem PCR, tá? É teste treponêmico ou teste não treponêmico. Então, resposta aqui, letra C de casa. Mais um tema importante. Ó, falamos de várias coisas de hipertensão na gravidez, falamos de fisiopatologia, conduta clínica, pré-eclâmpsia com gravidade e agora vamos falar da profilaxia. Então, não tem nada de hipertensão que cai nessa prova que vocês não acertem. Então, tenta responder essa daí. Pessoal, vejam só, eu trouxe essa questão justamente porque, além de ser importante, a gente teve uma pequena mudança nesse assunto ao longo do ano. Então, aqui é um resumo infalível para você acertar a maioria das questões de prova. Então, veja, se a questão trouxer
uma paciente que tem história de pré-eclâmpsia com desfecho adverso, pré-eclâmpsia com cesariana, pré-eclâmpsia com descolamento, pré-eclâmpsia com prematuridade e assim por diante. Hipertensão crônica, diabetes, doença renal crônica, lúpus, síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? E em algumas diretrizes, gemelaridade e obesidade, ela tem fator, né, de alto risco para pré-eclâmpsia. E aí ela vai receber AS, certo? Então, qualquer uma dessas coisas, ela vai receber AS. Agora, se ela tiver 2 moderados, ela também recebe. E aí, vejam só, pessoal, os moderados tem vários outros. Eu quero que você aprenda só esses aqui, porque são os que mais aparecem em prova. Os mais fáceis da gente colocar no enunciado de prova. Lembrando que para algumas sociedades, esses 2 aqui também são fatores moderados. Então, raramente eles aparecem sozinhos em questão de prova, porque vai gerar divergência, né? Então, ó, nuliparidade, idade avançada, intervalo interpartal longo e gestação com outro desfecho adverso que não seja relacionado à pré-eclâmpsia, tá bom? Então, esses a gente precisa aprender. O AS ele vai ser iniciado após a 12ª semana, antes da 16ª, será usado à noite até a 36ª semana. O início depois da 16ª semana tem menor evidência de benefício, certo? Geralmente, se for iniciado lá acima de 24 a 28 semanas. Qual foi a mudança que a gente teve? Foi o cálcio. O cálcio agora está recomendado independente do risco, para todo mundo. 2,5 gramas de carbonato de cálcio, que equivale a 1 grama do cálcio elementar. Começa na 12ª semana e mantém até o parto, é diferente do AS, certo? Usado de preferência à noite, associado com leite ou frutas, e dá pelo menos 2 horas de intervalo do consumo do ferro que ela está fazendo lá por causa da gravidez também. Beleza? Então vem a questão. Uma gestante primigesta, risco moderado, de 38 anos, risco moderado, com histórico de hipertensão crônica, risco alto, e índice de massa corporal de 32. Para algumas situações, risco moderado, né? Para algumas diretrizes, risco alto. Procura a primeira consulta do pré-natal com 10 semanas. Qual é a conduta mais recomendada para reduzir o risco de pré-eclâmpsia? Então, aqui não tem dúvida, né? Ela tem o alto risco, que já indicaria sozinho, mas ela tem mais 3 fatores, pelo menos, aí, de risco moderado. Certo? Então, essa paciente é candidatíssima ao uso do AS e do cálcio. Então, letra A. Suplementação com ácido fólico em dose elevada e repouso no leito. Pessoal, o ácido fólico não tem nada a ver com risco de pré-eclâmpsia, certo? Ele tem a ver com risco de defeito de fechamento do tubo neural. E repouso a gente já aprendeu que não está recomendado. B. Iniciar o uso de cálcio e AS em baixa dose. Lembrando que esse AS e esse cálcio vão ser iniciados a partir da 12ª semana. C. Restrição severa de sódio. A gente já aprendeu que só em casos de hipertensão crônica. E o uso de metildopa não é para toda hipertensa. A gente já viu isso na aula de hoje. Dieta rica em proteínas, não existe essa recomendação. E ômega 3, pessoal, ele é recomendado para outras coisas, mas não para profilaxia do risco de pré-eclâmpsia. Então, a resposta correta, letra B de bola. Lá atrás, a gente falou dos sangramentos da segunda metade, falamos de placenta prévia. Aqui, pessoal, eu quero dar uma aprofundada no acretismo placentário, porque a gente detectou algumas questões desse tema nas provas do PSU Minas. Então, vamos tentar responder essa questão. Beleza, então, pessoal, o acretismo placentário é uma complicação da placenta prévia, certo? É quando a gente tem a placenta intimamente aderida lá no útero. Se ele chegar na camada esponjosa do endométrio, a gente chama de placenta acreta. Se ele atingir o miométrio, a gente chama de placenta increta. Ou se ele atingir a serosa dos outros órgãos, a gente chama percreta, tá certo? Pessoal, os principais fatores de risco para o acretismo placentário são a própria placenta prévia e a cesariana. Lembrando que a cesariana é fator de risco para a placenta prévia, que por sua vez é fator de risco para o acretismo. Então, uma coisa piora o risco da outra. Se eu tenho uma suspeita, eu vou fazer o diagnóstico através de ultrassom transvaginal com Doppler ou de ressonância da pelve. Ambos os métodos podem ser utilizados. Lembrando que esse diagnóstico de placenta prévia definitiva é só a partir de 28 semanas, mas mesmo antes disso eu posso já ter sinais
de acretismo placentário. E qual é a conduta? Pessoal, a conduta é antecipar o parto. A literatura fala entre 34 e 36 semanas, a maioria da literatura fala em 34, e você vai fazer uma cesariana, retirar o bebê, deixar a placenta e fazer a esterectomia com a placenta no lugar. Então vamos lá para a nossa questão. Ó. Uma gestante de 37 semanas, placenta prévia total e cesarianas anteriores, que são os principais fatores de risco, tem um acretismo placentário, aquele tipo de enunciado que não ajuda a gente. Ele quer saber qual das informações está errada, beleza? Então, letra A. A ressonância é o exame de imagem mais sensível e é recomendada sempre, em todos os casos. Pessoal, tem dois erros aqui. Primeiro, que a gente pode também fazer ultrassonografia transvaginal, falei isso para vocês. E a ressonância não está indicada em todos os casos, tá? A ressonância, a gente dá uma preferência a ela se a placenta for posterior, porque a ultrassom tem mais dificuldade de ver. Mas nas placentas anteriores, por exemplo, a gente poderia fazer um ou outro sem diferença. Então aqui está errado. B. O principal fator de risco para o acretismo placentário é a placenta prévia em útero com cicatriz. Perfeitamente. C. O diagnóstico pré-natal é fundamental para o planejamento do parto em centro de referência, com equipe multidisciplinar e reserva de sangue. Por quê? Porque a gente vai fazer uma esterectomia, tem alto risco de sangramento. E D. A conduta cirúrgica ideal, em caso de acretismo, é a esterectomia puerperal, para minimizar os riscos de hemorragia maciça. Lembra? A partir de 34 semanas, cesariana mais esterectomia. Então, a resposta incorreta, que é a correta da questão, letra A. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre violência sexual. Tenta responder essa daqui. Então, pessoal, vamos lá. Quais são os principais pontos do atendimento à vítima de violência sexual que a gente precisa relembrar, né? Lembrar de fazer a profilaxia das doenças não virais, sífilis, gonorreia, clamídia e tricomonas. O detalhe aqui é que a gente não faz profilaxia quando é violência crônica, aquela paciente que é cronicamente abusada. Na verdade, você vai fazer o exame e vai tratar a doença que ela tiver. Mas não existe profilaxia de violência crônica. Profilaxia para as violências agudas, tá? Lembrar também das doenças virais, né? Então, para as doenças virais, a gente vai vacinar para hepatite B. Lembrando que no caso de hepatite B, se o agente da violência, né, se o agressor, ele for sabidamente portador de hepatite B ou pertencente a grupo de risco, você também pode fazer imunoglobulina nos primeiros 14 dias após a violência. Vacinar para HPV, lembrando que a vacina para vítima de violência são 3 doses, né, na população de 15 a 45 anos, e iniciar a TARV para o HIV, né? E aí a TARV por 28 dias, iniciar nas primeiras 72 horas. Contracepção de emergência até o 5º dia, mas para os métodos hormonais, a preferência até as primeiras 72 horas, ou seja, os 3 primeiros dias, se a paciente não fizer uso de contracepção eficaz. E o abortamento previsto em lei, ele pode ser naqueles casos de abortamento terapêutico, quando envolve risco de vida materna, casos de anencefalia e a própria violência sexual. Lembrar que não precisa de boletim de ocorrência, laudo pericial, autorização judicial. Alguns protocolos médicos colocam como limite a 20ª semana, pela própria definição de aborto, mas isso não está previsto no Código Penal brasileiro. No Código Penal brasileiro não tem limite de idade. E o método preferencial é a aspiração manual intrauterina, até 12, 14 semanas, ou até o abortamento farmacológico, utilizando o misoprostol. Então vamos lá para a nossa questão, certo? Um adolescente de 13 anos é atendido no serviço de emergência, acompanhada de sua mãe, com queixa de dor e laceração perianal, relatando ter sofrido violência sexual há 24 horas. Diante desse cenário, né, qual das condutas é errada? Então, letra A. Realizar notificação compulsória do caso à autoridade policial e conselho tutelar conforme a legislação vigente. Por quê? Porque a paciente tem menos de 14 anos. Aqui é considerado estupro de vulnerável, então aqui você precisa quebrar o sigilo e fazer a notificação. B. Oferecer profilaxia para as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, e também contracepção de emergência. É verdade. Por quê? Porque ela tem uma violência aguda, então ela precisa de todas as profilaxias e a profilaxia da gravidez também.
C. Coletar material para exame de corpo de delito, priorizando a preservação da cadeia de custódia da evidência. Pessoal, nos casos de atendimento à vítima de violência, certo? Você pode coletar material para vestígio, certo? Você tem que coletar de forma adequada, armazenar de forma adequada, existe um manual para isso. Nesse caso aqui mais específico, né? Como eu estou diante de um caso de estupro de vulnerável, isso se torna ainda mais importante. Então a letra C também está correta. D. Exigir que a vítima ou seu responsável apresente um boletim de ocorrência antes de iniciar qualquer atendimento médico. Aqui está falso. O atendimento em saúde não está condicionado à apresentação do boletim de ocorrência. Ele vai ocorrer independente disso. Então, resposta correta, letra D de dado. Pessoal, outro tema que a gente teve mudança há pouco tempo na literatura, né, já faz algum tempo, e que ele tem caído com frequência nos últimos anos é a esterilização cirúrgica. Então, vamos tentar responder essa questão aqui. Beleza, pessoal. Então, o que é que a gente precisa relembrar, né? Que os métodos cirúrgicos definitivos são a vasectomia para o homem e a laqueadura para a mulher. E eles foram alterados aí pela Lei do Planejamento Familiar, que foi editada, né, e atualizada em 2022. Então, o que é que a gente precisa saber sobre isso? Que mulheres e homens, né, maiores de 21 anos ou com 2 filhos vivos, eles têm indicação, né, eles têm a possibilidade de solicitar a esterilização cirúrgica, né? A única restrição atual é que tem que ter 60 dias entre o desejo e o ato cirúrgico, tá? A gente não precisa mais de anuência do cônjuge, que era uma coisa que se precisava anteriormente, e também ela pode ser feita durante o parto ou ciclo gravídico puerperal, que também era outra restrição que havia anteriormente. Então, atualmente é 21 anos ou 2 filhos vivos, 60 dias de intervalo, somente. Então, vamos lá. Ó. Uma mulher de 35 anos, com 2 filhos vivos, procura o ginecologista manifestando desejo de realizar a laqueadura tubária. Não possui companheiro fixo no momento. De acordo com a legislação brasileira atual sobre o planejamento familiar, qual das condições abaixo a impede de realizar o procedimento neste momento? Então, vamos lá. Letra A. Não ter idade mínima? Não, pessoal, ela tem, né? Que não, é 21 anos. Não possui o número de filhos vivos? Não, ela tem também, que é 2 anos. C. Não ter cônjuge que possa autorizar a intervenção? Não precisa mais dessa restrição, né? Então, não é isso que está impedindo. E letra D. O prazo até o procedimento, tá certo? Por quê? Porque ela precisa esperar, tá, pelo menos 60 dias a partir de agora, né, que ela manifestou o desejo para poder realizar o procedimento. Então, o que a impede neste momento é o prazo, tá? Então, resposta, letra D. E aí, pessoal, como eu falei lá no começo da nossa aula, no dissecando lá a prova do PSU Minas, as infecções genitais caem muito na prova, né? Então, a gente já falou de violência, que está dentro desse grupo, e agora vamos falar também um pouquinho sobre as vulvovaginites. Então, tenta responder essa daí. Então, vamos lá para o resumão das vulvovaginites. Então, pessoal, primeira vulvovaginite é a candidíase, causada aí principalmente pela Candida albicans, que vai dar um corrimento branco, grumoso, aderido às paredes vaginais, com pH normal, abaixo de 4,5, e presença aí de pseudohifas ou esporos do fungo. O tratamento vai ser com miconazol a 2% ou qualquer outro derivado imidazólico por 7 dias. Segunda vulvovaginite é a tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis. Essa aqui dá um corrimento intenso, amarelo esverdeado, com bolhas e muito sinal inflamatório, além do odor desagradável. E aí você pode ver vermelhidão, prurido, disúria, dor e até uma colpite em morango. Aqui o pH é elevado, acima de 4,5. No exame a fresco a gente vai ver os protozoários móveis, certo? E o tratamento é com metronidazol, 500 mg de 12 em 12, por 7 dias. E a última vulvovaginite é a vaginose bacteriana. É uma infecção, na verdade, um desequilíbrio do ambiente vaginal, onde predomina aí a Gardnerella vaginalis. Vai dar um corrimento branco acinzentado, fluido, homogêneo, brilhante. Ele é dito perolado, com microbolhas e odor desagradável, mas não tem processo inflamatório associado. Então, não vai dar disúria, não vai dar dor, não vai dar colpite, nada disso. O pH também é acima de 4,5
E aí, no exame a fresco, a gente vai ter as clue cells, que são aquelas células recobertas de bactérias anaeróbias, e o teste de WIF, o teste das aminas, positivo. E o tratamento é igualzinho ao da tricomoníase, também com metronidazol 500 de 12 em 12 por 7 dias. Tá bom? Beleza, então, pessoal, aqui o estilo é o estilo padrão. É você identificar a vulvovaginite, né? Então, uma mulher de 30 anos refere corrimento vaginal amarelado, bolhoso, com odor e prurido vulvar intenso após a relação sexual. No exame, observa colo de morango e um corrimento espumoso, ou seja, com bolhas. O pH é de 6,5. O teste das aminas é positivo. Qual o diagnóstico e o tratamento? Então, esses quadros clínicos abundantes, minha gente, você vai pensar na tricomoníase, tá certo? Lembra que a vaginose, ela não daria processo inflamatório, apesar de dar pH alto e teste das aminas positivo, a gente já exclui. A candidíase teria pH normal e não teria todos esses comemorativos, ela poderia até ter sintomas inflamatórios, mas ela teria aquele corrimento branco, grumoso. E a vaginite atrófica, pessoal, é uma situação que a gente vê na menopausa, onde a gente pode ter um corrimento branco, de pequena quantidade, mas geralmente em pacientes menopausadas com hipoestrogenismo, que não é o caso aqui, é uma paciente jovem, né? Então, resposta correta, letra C de casa. Tranquilo? Mais um tema importante aqui que eu queria revisar com vocês, que é o tema das amenorreias primárias. Então, vamos tentar responder essa. Então, pessoal, primeiro, vamos fazer ali uma revisão de como é que a gente investiga uma amenorreia primária. Então, essa paciente que vai chegar com a amenorreia primária, você vai pedir HCG para descartar a gravidez, TSH para descartar o hipotireoidismo e a prolactina para descartar a hiperprolactinemia, que são causas importantes de amenorreia e facilmente aí descartáveis, né? Então, a gente já começa logo por elas, beleza? Se tudo isso aqui for negativo, você vai fazer o teste da progesterona por 7 a 10 dias. Você dá a progesterona e suspende e espera para ver o sangramento. Se tiver sangramento, é porque essa paciente não estava ovulando, ou seja, estava faltando progesterona. Eu dei progesterona, ela menstruou. Então, eu estou diante de um caso de anovulação e na prova, geralmente, é um caso de síndrome dos ovários policísticos. Agora, se o teste for negativo, a gente vai ter que progredir para o teste do estrogênio com progesterona, tá bom? Beleza, eu dou estrogênio, dou progesterona, suspendo e vejo o sangramento. Não sangrou. Opa, peraí. Eu dei estrogênio, dei progesterona, eu simulei um ciclo menstrual. Por que essa paciente não sangrou? Ela não sangrou porque ela tem uma causa anatômica que está impedindo ela de sangrar. Seja uma obstrução, seja a ausência de útero, um defeito milleriano, por exemplo. Tá? Agora, se sangrou, é porque eu estou diante de uma causa gonadal. Quando eu dei o estrogênio e a progesterona, ou seja, quando eu simulei a função da gônada, ela menstruou. Então, dei o diagnóstico agora de um hipogonadismo. Só que eu preciso saber onde é que está esse problema. Então, eu vou fazer a dosagem das gonadotrofinas, certo? A FSH e LH. Quando eu tenho gonadotrofinas aumentadas, eu tenho o hipogonadismo hipergonadotrófico. O que é que significa isso? Significa que a minha hipófise está liberando mais gonadotrofinas, tentando estimular aquela gônada que não funciona. Ou seja, o problema está na gônada. E aí eu vou precisar olhar o cariótipo. Agora, se as gonadotrofinas vêm reduzidas, o problema é a falta de estímulo. Aquela hipófise não está liberando gonadotrofinas. Então, o problema não está na gônada. O problema está em nível central. Beleza? Então, no hipogonadismo hipogonadotrófico, eu preciso fazer o teste do GNRH. Qual o objetivo do teste do GNRH? Saber em qual parte do sistema nervoso central que está o problema. Então, eu dou GNRH e doso as gonadotrofinas. Se eu dei GNRH, dosei as gonadotrofinas e elas aumentaram, é porque estava faltando GNRH. Então, o problema está no hipotálamo. E aí eu vou pensar nas causas funcionais, né? Então, eu posso pensar na síndrome de Kalman, eu posso pensar nos distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, eu posso pensar nas atletas. São algumas situações de amenorreia hipotalâmica. Agora, se eu dei o GNRH e mesmo assim as gonadotrofinas não subiram, é porque a hipófise não está funcionando legal. E aí eu vou pensar nas doenças hipofisárias. Beleza? Ou seja, quando eu tenho um caso de amenorreia primária, em geral,
eu vou precisar, além desses exames aqui iniciais, eu vou acabar precisando de FSH, cariótipo e um exame de imagem, para poder fechar o meu diagnóstico. E aí, pessoal, eu queria trazer duas situações aqui que caem muito em prova. Uma é aquela situação da diferenciação da síndrome de Rokitansky para a síndrome de Morris. Então, veja, quando vocês pegarem uma questão que for uma amenorreia primária com ausência de útero, questão diz lá no enunciado que a paciente nunca menstruou e que ela não tem útero, fez ultrassom e tal, não tem útero. Geralmente é uma paciente de fenótipo feminino e algumas questões podem dizer que ela tentou ter relação sexual e não conseguiu, porque ela tem uma vagina curta. Então, quando você vê esse modelo de questão, é uma questão que quer diferenciar Rokitansky de Morris. E aí, nesse caso, você vai olhar as diferenças entre elas. Se tiver cariótipo XX, presença de pelos e a gônada, que nesse caso é um ovário tópico, fez ultrassom e diz que o ovário está no lugar, você vai pensar na síndrome de Rokitansky, que é uma agenesia milleriana, ou seja, não vai ter útero, trompa e os 2/3 superiores da vagina, mas o resto está normal. Por outro lado, se o cariótipo for XY, ou tiver ausência de pelo, ou a gônada, que nesse caso é um testículo criptorquídico, diz que a gônada está lá no canal inguinal, certo? Aqui você vai pensar na síndrome de Morris, que é a insensibilidade aos androgênios. Como não tem androgênio, aí não tem pelo, tá? E essa gônada, que é um testículo, geralmente ela é criptorquídica, inclusive ela tem que ser retirada. Tranquilo? Outra situação é aquela situação que a questão vai trazer para vocês um infantilismo genital. Ela vai dizer que o útero é subdesenvolvido, que o desenvolvimento puberal é atrasado, certo? Que a vulva é infantilizada e vai dar uma dosagem de FSH elevada. Então, quando você vê esse modelo de questão, ele quer falar das digenesias gonadais. E aí a gente tem 3 tipos principais. A síndrome de Sawyer, que o cariótipo é XY, a síndrome de Turner, que é X0, e a digenesia gonadal XX também pode acontecer. Então, pesca o modelo da questão que ajuda você a diferenciar. Então, veja aqui na questão. Ó. Um adolescente de 16 anos comparece à consulta sem ter apresentado a menarca, acompanhada pela mãe que relata a menarca aos 13. Então, veja, é uma amenorreia primária, que a paciente já tem 15 anos e nunca menstruou. A adolescente tem a desenvolvimento mamário de Turner 3. Lembra que no Turner 2, que é o broto mamário, a gente já marca ali a puberdade feminina. Então, veja, ela tem puberdade. Então, é aquela paciente com a amenorreia primária, certo? Mas que tem desenvolvimento puberal. E a ausência de pelos. Opa, no pelo é Turner 1, ou seja, não teve desenvolvimento de pelos. No exame físico, não há outras anormalidades evidentes. Qual a hipótese diagnóstica abaixo seria a mais provável para o caso? Então, veja, se eu tenho uma amenorreia primária com ausência de pelos, o mais que eu vou pensar aqui é a síndrome de Morris, né? Falei para vocês sobre ela. Então, vamos ver. Síndrome de Turner, não. Turner é uma digenesia gonadal. Então, ela teria infantilismo genital. Essa paciente, inclusive, tem puberdade, né? A agenesia milleriana. Pessoal, a agenesia milleriana, a paciente teria pelos normais. Então, aqui não. Síndrome da insensibilidade completa aos androgênios. Beleza, é a síndrome de Morris. E o hipogonadismo hipogonadotrófico. Pessoal, o hipogonadismo hipogonadotrófico daria amenorreia primária, mas não daria alteração da pilificação, por exemplo, certo? Então, não seria a nossa principal hipótese aqui. Então, a resposta correta, letra C de casa, tá? E aí, minha gente, para a gente finalizar o nosso plantão PSU Minas, eu vou falar com vocês de prolapsos genitais. Vejam só, o PSU Minas é uma das poucas bancas no Brasil que gosta muito desse tema. Quase sempre tem uma questãozinha. Mas muitas das questões do PSU Minas, elas não vão abordar para a gente o estadiamento pelo POPQ. Não. Elas vão geralmente direcionar o seu raciocínio para o tratamento. Ela vai perguntar sobre o tratamento dos prolapsos. E é principalmente isso que eu vou revisar com vocês. Ok? Então, tenta responder essa daqui. Então, veja. A questão vai começar com uma situação clínica e você vai precisar definir se você vai tratar ou não aquele prolapso. Então, como é que a gente vai pensar? Os prolapsos estádio 1, ou seja, aqueles que estão acima de 1 centímetro da carúncula imenal, e se forem assintomáticos, a gente não vai tratar.
Esse tipo de prolapso, dificilmente a paciente vai manifestar sintoma importante. Então, dificilmente ele vai requerer tratamento. O prolapso estágio 2 é aquele que está de 1 centímetro para dentro ou 1 centímetro para fora do ímen, não é? Esse aqui, se for sintomático e a paciente quiser, esse aqui já pode ser tratado. O estágio 3 e o estágio 4, geralmente eles precisam de tratamento porque geralmente eles são sintomáticos e incomodam bastante a paciente. Joia? Beleza. E aí, sobre o tratamento. Como é que são as opções de tratamento? Então, vamos lá. Se a paciente for assintomática, ela tem um prolapso, geralmente estágio 1, mas não sente nada, ou oligossintomática, tem ali um sintoma bem inespecífico, não refere muita coisa, nem veio para consulta por causa disso. Essa paciente não é candidata a tratamento cirúrgico. Aqui, no máximo, você vai fazer correção de fator de risco e fisioterapia. Mas se ela for assintomática, você pode, inclusive, fazer apenas conduta expectante, apenas acompanhar a evolução daquele prolapso, sem necessariamente tratar. Então, cuidado que às vezes eles colocam situações clínicas assim, para você dizer que não vai tratar. Quando é que eu posso usar pessário? Pessário, pessoal, é para aquela paciente que não quer ou não pode operar e para gestantes. Então, veja, às vezes a paciente, ela é assintomática. Essa paciente assintomática, ela nem precisa do pessário, ela vai para conduta expectante. O pessário é para aquela paciente que precisa do tratamento, mas que não pode ou que não quer operar. O prolapso da parede vaginal anterior. Se você decidiu que você vai tratar, ou seja, ela é sintomática, tem um estágio 2 ou maior, você vai tratar, beleza. Não é uma paciente que precisa de pessário, ela pode operar, você vai operar. A parede anterior, você vai tratar com uma colpoplastia anterior. Ou, no máximo, pode aparecer na sua prova correção de defeito lateral. Ambas as cirurgias é para a parede anterior. Para a parede posterior, vai aparecer colpoplastia posterior, ou colpoperineoplastia, ou só perineoplastia. Vai aparecer uma desses nomes. Todos eles significam a mesma coisa. É para tratar a parede posterior. Agora, para o ápice vaginal, ou seja, para o útero e para a cúpula vaginal, nas pacientes esterectomizadas, aí você tem várias opções. E aí, como é que a gente vai organizar esse raciocínio aqui, tá? Então, veja, para os defeitos apicais, a gente pode ter cirurgias reconstrutivas ou obliterativas, com ou sem esterectomia. Então, vamos pensar só no ápice uterino, certo? Para o ápice uterino, os estadios menores, caso você vá tratar, certo? Você tem algumas opções. Por exemplo, a cirurgia de Manchester, você vai marcar quando a paciente tiver hipertrofia do colo. Se disser que tem hipertrofia do colo e tem um prolapso apical pequeno, você vai pensar na cirurgia de Manchester. Outra opção para esses prolapsos menores seria a cirurgia de Macau. Mas a cirurgia de Macau, obrigatoriamente, você tem que fazer uma esterectomia associada. Nos prolapsos maiores, aí você vai fazer uma cirurgia que pode preservar o útero ou não. Então, se preservar o útero é uma apexia. Se retirar o útero é uma esterectomia, certo? Pode ser um ou pode ser outro, mas tem que associar algum procedimento de fixação. Então, ele tem que falar que vai fazer uma esterectomia mais fixação, ou uma esteropexia mais fixação, certo? Não quero que você aprenda o nome das cirurgias, eu quero só que você entenda o conceito. Você pode ou não tirar o útero, mas você tem que fazer uma fixação nesse caso. Ou então, a colpoclese, que é um procedimento obliterativo. E aí, a colpoclese, que é a cirurgia de Lefort, você vai reservar para aquelas pacientes com prolapso apical, certo? Avançado, que você não quer operar. Então, pacientes idosas, assim, muito idosas, comorbidades graves, certo? Mas tem que lembrar que ela não pode ter vida sexual ativa, porque a colpoclese impossibilita a relação sexual, tá bom? Então, pensando assim, você vai conseguir organizar e acertar a questão. Vamos treinar aqui, ó. Então, veja, uma paciente de 68 anos, multípara, que é fator de risco para o prolapso. Apresenta prolapso uterino, então é um prolapso apical, certo? Se é útero, é um prolapso apical. Observe que eu não preciso do POPQ aqui. Grau 2, ele já está me dizendo, é estádio 2, ou seja, está de 1 centímetro para dentro para 1 centímetro para fora. Com cistocele, que é um prolapso da parede vaginal anterior, e retocele, que é um prolapso da parede vaginal posterior.
sintomáticas. Então, estágio 2, sintomático, eu preciso tratar. Ok? Ela deseja uma abordagem que melhore sua qualidade de vida, mas tem medo da cirurgia devido às suas comorbidades. Ou seja, a paciente não quer operar. Ela não quer operar. Qual é a conduta mais adequada a ser considerada inicialmente? Beleza? Então veja que um enunciadozinho pequeno tem uma complexidade gigantesca, né? Ou seja, tem um prolapso de todos os compartimentos estádio 2 sintomático. Então eu preciso de tratamento. Não dá para eu pensar em conduta expectante aqui. Então a gente vai eliminar aqui, ó, a letra D. Certo? Pessoal, copoclese aqui não cabe, porque lembra que copoclese é para os prolapsos apicais avançados, estádio 3 e 4. Então, copoclese aqui não casa. Além de que é um paciente jovem, né? Eu não vou pensar nisso e ela nem quer operar. Então, fiquei entre o pessário e a cirurgia. Só que a paciente não quer operar. Se ela não quer operar, ela é uma candidata ideal para o pessário, certo? Por quê? Porque eu coloco o pessário, corrijo o prolapso. Faço estrogênio, porque ela é uma paciente menopausada, para melhorar o trofismo genital. E associo a fisioterapia, certo? Para diminuir a progressão. Então, aqui um tratamento conservador que vai resolver o problema da paciente de forma satisfatória. Então, a letra B é a nossa melhor opção. Então, esse tipo de questão requer que você faça esse raciocínio, certo? Então, leve essas dicas que eu dei, que vocês não vão errar, tá certo? A gente termina aqui o nosso plantão PSU Minas. Espero muito que tenha ajudado vocês e que ajude vocês na nossa prova. A gente espera vocês na correção ao vivo da prova do PSU Minas. Boa sorte a todo mundo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder vocês. Forte abraço e até a próxima.